Do esporte, as pessoas sempre imaginam, quando a gente fala de momentos difíceis, as pessoas pensam em oportunidade, pensam em lesão, né? Em várias, não entrar dentro de, não ser convocado. Acho que o momento mais difícil para mim dentro do esporte aconteceu inusitado, né? No momento onde eu não estava, na verdade, como atleta, mas isso entrou na minha carreira como atleta, né? Eu tive uma questão de um doping positivo. Na época não estava treinando, estava operada, né? Mas por conta de eu estar entre as melhores do mundo, na lista da FIG, eu fui submetida a fazer um exame antidoping e na época deu positivo. Eu estava fazendo um tratamento estético, mulher, né, gente? Não pode, que é tudo bonitinho ali. E dentro desse tratamento estético tinha uma substância que é a furosemida, que é um Bem-vinda ao Jornada da Vitória. Aqui a gente conta histórias, os exemplos de pessoas que estão ressignificando o sucesso. Esse é o nosso propósito. Elas vêm aqui compartilhar com você suas trajetórias. Vamos juntos nessa jornada de aprendizados, experiências, emoção, transformação, vitória. Aqui no meu canal, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, uma nova entrevista. E eu conto com você para espalhar esses exemplos, compartilhando esse episódio. Manda esse vídeo ou se estiver ouvindo, o link do podcast para quem você gosta e acredita que possa ajudar na vida dela. E presta atenção, olha o que eu vou falar agora. Tô até nervoso. Hoje quem tá aqui com a gente é a Daiane dos Santos. A Daiane não precisa de apresentação, mas vou fazer mesmo assim. Como boa brasileirinha, ela desafiou os padrões e apesar de ter iniciado tarde, com 11 anos de idade, quando a maioria começa aos 6 anos ou 5. E em só 4 anos já era a melhor da América do Sul. Em 5 anos depois de ter começado, já conseguiu uma medalha de prata no Pan-Americano de Winnipeg, no Canadá. E 7 anos de treino, o primeiro título mundial. Não só o primeiro título mundial dela, mas também o primeiro da história da ginástica do Brasil. Nenhum outro atleta de ginástica olímpica tinha ganhado um campeonato mundial até então. De lá para cá foram 4 títulos mundiais, disputou 3 Olimpíadas, ajudou o time brasileiro para chegar na primeira final por equipes na história, em 2008 em Pequim. E tem seu nome não em um, mas em 2 saltos, que aliás descobri que estão entre os 7 exercícios mais difíceis no mundo da ginástica feminina. Para ter ideia, a Romênia, com toda a sua tradição na ginástica, tem 4 exercícios de solo com o nome de romenas. E como se já não fosse o suficiente, hoje é empresária e está por trás do projeto Brasileirinhos. Daiane, bem-vinda à Jornada da Vitória. Oh. Bem-vinda. Daiane, muita coisa tem pra gente conversar, tô super feliz que você tá aqui, mas uma curiosidade pra gente iniciar esse papo aí é como tá essa vida hoje de empresária? Olha, tá muito bacana. Eu acho que eu me preparei bastante para que isso acontecesse e tá muito divertido. Acho que tem surgido coisas novas. Algumas coisas eu realmente já tinha traçado aí como um objetivo e algumas coisas ao longo dessa nova fase vieram acontecendo. Mas tem sido muito bacana, tenho tido experiências incríveis, assim, dentro da minha área e fora dela também, né? Então tá sendo muito bacana mesmo. E você ajudou a cultura brasileira, né, quando fez o Brasileirinho, o famoso Brasileirinho, né, valorizou muito a cultura brasileira e hoje com o projeto Brasileirinhos transforma a cultura brasileira, né, educa crianças para transformar o nosso futuro. Conta um pouco desse projeto aí pra gente. Acho que a música Brasileirinhos ficou muito marcada na minha carreira como atleta. E como a minha ideia, depois de parar de ser atleta, já era fazer um projeto social, por que não associar as duas coisas, né? Esse nome tão forte dessa música que vem mostrar um pouco da nossa cultura brasileira, unir isso à questão educacional e esportiva, que é um lado que algumas pessoas não veem tão forte no esporte e, a meu ver, é uma das maiores ferramentas que o esporte tem hoje, a gente poder transformar a vida das crianças e educar elas através do esporte. Viver o Brasileirinhos, eu acho que é a transformação de um sonho construído a muitas mãos. Por quê? A idealização é minha, né? Mas o esforço são de muitas pessoas para que isso aconteça. Então, ver concretizado hoje. A gente vai fazer 4 anos que estamos em Paraisópolis já e tivemos um núcleo de extensão no Maranhão que foi incrível. Também, meu sonho é ter no Brasil todo, né? Mas eu sei que
difícil da gente conseguir, porque não só por uma questão financeira, mas por uma questão de mão de obra, enfim, por outras questões estruturais que também acabam. Mas eu acho que ver concretizado um sonho é muito bacana a gente poder sentir que o nosso esforço, né, e a nossa meta foi concluída. Na verdade, assim, concluída ainda não, porque a gente ainda persiste, ainda trabalhando para que esse sonho continue, porque é uma luta diária, né? Todo dia a gente tem que estar batalhando e lutando para que possa realmente esse sonho continuar sendo realidade. Eu sei bem como é difícil, porque foi assim que a gente se conheceu, Sim. né? Também fundei um instituto, né? Uma ONG, que aliás o Alê, nosso amigo em comum, nos apresentou, e sei bem como é difícil trabalhar não só no terceiro setor, mas trabalhar na educação, e acredito muito nisso que você falou da ferramenta do esporte como educação, né? Não só como esporte. E aí me conta um pouquinho, porque eu sei que você teve uma grande inspiração, se eu não me engano, a professora Sônia, uma professora sua. E como é o impacto, eu vejo muito isso, né? O impacto que um adulto, que um grande exemplo, uma grande professora, né? Que vira uma referência, você deu esse exemplo aí na sua vida, como você vê isso, como você leva isso para essas crianças? Bom, eu acho que a gente tem pessoas que nos inspiram, né, ao decorrer da nossa vida. Nessa época de iniciação, não só no esporte, mas dentro da área escolar, a gente cruza com algumas pessoas que a gente se identifica, tem essa empatia, né? Eu acho que eu tive esse olhar com a Sônia. Ela me abriu os olhos para eu falei, gente, eu quero ser isso, eu quero ser uma profissional de educação física. E depois veio ainda mais forte junto com os treinadores que eu tive ao decorrer da minha carreira esportiva. Só que o meu lado sempre tendeu mais para a área educacional do que para a área técnica, que é a área do alto rendimento, a área do esporte mesmo. Acho que é muito legal a gente poder transmitir o amor que a gente tem para outras pessoas. E isso faz com que outras pessoas se inspirem na nossa história, mas também faz com que a gente se inspire nas histórias das pessoas que a gente vai cruzando ao decorrer, né, desse processo, assim. E tá sendo muito interessante de ver esse meu lado educadora que muitas pessoas ainda não conhecem, né, mas que veio inspirado em ótimos profissionais que eu tive na minha vida, como a Sônia, a Adriana, o Kiko, o Oleg, né, que foi um grande treinador na minha vida, e muitos outros, Blanco, enfim. A gente já vai falar rapidinho, daqui a pouco a gente vai falar, porque eu quero conhecer também um pouco dessa história com os treinadores, mas você tocou aí no ponto de cruzar vidas, de cruzar experiências, para mim isso é maravilhoso. E tem aí nesses já 4 anos de trabalho, sei lá, 1 ou 2 histórias que te emocionou, que te marcou das crianças? Tem alguma coisa que você possa compartilhar com a gente? A gente tem várias histórias, mas eu acho que a gente tem uma que é forte, eu acho, para a gente poder ver como o esporte ele tem o poder de transformação na criança numa forma geral, né? A gente tinha dentro do nosso quadro de alunos uma menina que tinha um quadro de patologia, né, com microcefalia, e ela começou a fazer ginástica, porque até então o médico tinha orientado ela a fazer uma atividade física. E ela se identificou com o esporte e resolveu fazer ginástica artística. Ao decorrer do processo, das aulas, enfim, ela continuou sendo assistida por essa parte médica e com os treinamentos ela teve a alta médica. Desenvolveu de tal forma que os médicos deram alta para ela. Mas a questão não é só a questão física, que é o que eu falo para as pessoas. A gente trabalha a mente da criança, a gente trabalha o todo dela, né? A gente trabalha a autoestima daquela criança, o conviver com outras pessoas. Isso tudo fez com que ela amadurecesse, crescesse, né? E melhorasse de uma forma onde ela pudesse ter a alta dentro dessa parte médica que precisava ser realmente atendida, e que bom que a gente conseguiu ajudar nisso também. É maravilhoso isso, nossa, porque não é fácil, né? Não é um simples. Quem ouve essa história, você contando, parece que é simples, né? Ter tido essa alta ou ter conseguido se desenvolver dessa forma, mas tenho certeza que não foi um quadro simples e que é gratificante isso, né? Como você se sente? Poxa, um negócio que eu comecei, tá aí salvando já, como você falou, várias vidas, né? Transformando várias vidas, mas tão poderoso assim.
Acho que é difícil a gente descrever em palavras, né? A gente não trabalha... Eu saí do quantitativo para o qualitativo. Então, a gente não consegue descrever em números isso. Às vezes as pessoas me perguntam, Dani, como é, né, viver o Brasileirinhos? Como é viver essa nova fase, engajada diretamente no lado educacional? Eu falo, gente, não tem como explicar. Eu posso falar o que for aqui, vocês não vão conseguir entender. Eu acho que só entende quem vive e quem vai conhecer mesmo. Você estando lá, você olhando nos olhos das crianças, dos pais, né, da comunidade onde você está inserido, é indescritível em palavras, né? Porque é sentimento. Então, é o olhar, é o brilho dos olhos, assim. É muito bom poder ver esse outro lado do esporte ligado à educação, aonde a gente consegue ter uma sensação de satisfação diferente do que ganhar... Muito parecido, diferente entre aspas, mas muito parecida como ganhar uma medalha ou um troféu, né? Eu falo que é um troféu da vida. Com certeza, acho que é um dos maiores. E me conta uma coisa, nessa sua carreira, na sua vida, você consegue dizer pra gente o seu maior talento? Tem isso? Tem sua maior característica? Bom, acho que maior talento, eu acho que característica hoje, eu acho que eu sou bem persistente, né? Teimosa, assim. Eu sempre fui muito teimosa. É incrível. Minha mãe sempre fala, Dani, você é muito teimosa. Às vezes eu coloco alguma coisa na cabeça e eu quero que dê certo, então eu corro atrás, eu fico em cima, eu penso nisso, realmente almejo chegar até lá e quando eu quero, eu fico ali engajada mesmo. Então, acho que se fosse ter uma palavra hoje, eu acho que persistência. Né? Sou uma pessoa que persiste muito, que tenta ali até últimas forças a chegar ao objetivo. E acho que isso né, fruto disso é todo o sucesso. Mas a gente estava conversando e você falou muito, né? Você falou várias vezes persistência, imaginei que era isso que você ia falar. Mas você trouxe também uma coisa que não é... Você falou agora teimosia, mas eu acho que não é bem teimoso, porque você também falou que, poxa, eu sou persistente, mas se não está dando certo esse caminho, eu paro, olho... Conta um pouco dessa sua característica aí, que eu acho que é brilhante, que vai inspirar muitas pessoas. Eu acho que essa persistência, às vezes a gente acha que persistir é a gente seguir sempre tentar chegar ao nosso objetivo sempre da mesma forma. A gente tem que, acho que tentar entender o que está acontecendo naquela trajetória do caminho até você chegar ao ponto final, que é o seu desejo. Às vezes você está seguindo por um caminho que não está certo, né? Vem algumas pessoas que te instruem de uma forma para você pensar diferente, ver aquilo de uma forma diferente, que você vai chegar no mesmo objetivo, mas de uma forma que você não pensou, né? Então, acho que é você também entender e ter a humildade de aceitar um bom conselho, né? Uma visão de uma pessoa mais experiente ali, para poder ajudar, a facilitar às vezes. Acho que a intenção de muitas pessoas que já passaram por essas situações que a gente está buscando, no meu caso, por exemplo, o projeto, que era uma coisa que eu desejava demais, assim, eu fui ouvir pessoas que já trabalhavam com isso há muito tempo. Pessoas que me inspiram, Janete, né, Flávio Canto, né, Paula, Ana Moser, para eu entender como era isso, né, o que eu precisava. E a palavra que eles usaram muito foi isso. Persistência, paciência, né, engajamento e olhar, e humildade, né, de você aprender com outras pessoas e ver que às vezes a sua visão não é a que está certa, e sim a do outro que está do seu lado ali. E eu imagino agora, né, fazendo o exercício dos educadores que estão trabalhando com você, das crianças que convivem com você, que deve ser, poxa, uma oportunidade maravilhosa. Você leva isso para a vida deles? Eu imagino que sim. E como? Como que você leva essa persistência e todo esse seu aprendizado, que óbvio deu certo, para os educadores e para as crianças? Eu falo que é um aprendizado de via dupla, né? Eu aprendo com eles e eles aprendem comigo também. Essa questão da persistência a gente vê todos os dias. Numa criança, às vezes, que não tem uma propensão tão grande ao esporte e que está ali pro prazer, por realmente gostar daquela atividade física, e por mais que ela goste, aquele esporte ainda é muito difícil para ela, né? Por uma questão de limitação física, enfim, ali de maturidade, às vezes, psicológica para aquele momento,
mas ela insiste, porque ela ama, porque ela tem prazer, porque ela é apaixonada. Eu gosto muito de usar essa palavra que quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente vai além, né? Por mais difícil que seja, a gente tá ali, porque a gente ama aquilo. Então a gente se entrega de coração, a gente faz o máximo para que aquilo dê certo. E eu acho que eu tento levar muito isso para as crianças, muito isso para os professores, para os pais que estão ali junto com a gente. É difícil você ser gestor, né? Hoje eu estou muito mais na parte de gestora do que diretamente como uma professora mesmo, ou técnica que dá aula todos os dias, assim. Mas o que eu tento passar é a paixão que eu tenho pelo que eu faço, independente do que for, assim. Dentro do esporte, dentro da educação, da minha vida, do convívio com as pessoas, mostrar quanto eu sou apaixonada e engajada naquilo que eu estou fazendo. Isso é maravilhoso, acho que paixão define tudo, né? O amor, quando você coloca o seu coração mesmo, falo muito disso. Uma coisa também que eu falo muito nas palestras que eu faço, né? Sempre falo, poxa, o esporte para a vida, né? O esporte como uma ferramenta para a sua vida. E, óbvio, você até deixou isso claro, nem todos ali vão se tornar profissionais, né? Talvez pouquíssimos vão, e nem é esse o objetivo. Mas uma das coisas que todo mundo sonha é ser profissional, né? Aliás, acho que talvez pelo esporte, né? Pelo futebol no Brasil, todo mundo, né? quer ser jogador profissional, atleta profissional, mas poucos sabem da disciplina, da renúncia que precisa, né? Das escolhas. Como isso foi para você? Como, né? Começou não cedo para quem é da ginástica artística, mais cedo, uma criança de 11 anos. Como foi todas essas renúncias, abrir mão em busca do seu objetivo? A ginástica é um esporte que ele é muito precoce, né? Como você falou, começa entre 5 e 6 anos. Então é realmente muito, muito cedo. Você compete com a cidade? Não, né? Mas você começa a praticar e desenvolver a parte nutricional da criança. E querendo ou não, você acaba treinando o cérebro dela de uma forma diferente, né? Então ela acaba tendo ali, vamos dizer, um upzinho a mais do que as outras crianças que não praticam esse esporte. Mas eu acho que tudo na nossa vida, eu falo que a gente vai ter que abdicar de alguma coisa. E nisso a gente ganha coisas boas e coisas que não são boas. Não falo, as pessoas, ai, mas é ruim. Ai, nossa, você abdicou da sua infância, você abdicou da sua adolescência. Eu falo, não, eu não abdiquei, né? Eu posterguei, digamos assim, algumas fases e algumas delas eu consegui conciliar junto com essa parte de treinamento. Mas em tudo na nossa vida a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Em algum momento você vai deixar de fazer alguma coisa que realmente é muito importante, né? Para alcançar o seu objetivo, que no meu caso era o treinamento, era a alta performance, né? E que acabou, infelizmente, ficando um pouquinho de lado o convívio familiar, por exemplo, né? Fui morar fora cedo, acabei saindo de casa. Isso pra mim foi muito difícil, porque eu sou de uma família grande e eu sou muito ligada à minha família, né? Sou gaúcha, os gaúchos eles são muito bairristas, né? Muito apegados, assim. E foi uma coisa que foi muito difícil pra mim. Mas ao mesmo tempo, fez bem pro meu crescimento pessoal. Aprender a lidar com os problemas, com as dificuldades, né? Conseguir enfrentá-las e vencê-las no final, né? Isso eu levo pra minha vida, então faz parte. Eu acho que tudo isso faz parte da nossa vida. Tem momentos muito bons e momentos que não são bons, mas com os dois a gente aprende, né? E a gente segue adiante. Isso daí que você trouxe, eu busco sempre, né, ter a visão das outras pessoas, né, das minhas convidadas, dos meus convidados aqui, porque para mim isso é muito importante. Eu já tive um passado onde eu queria ter tudo e eu era extremamente infeliz, porque não dá para ter tudo. Não tem como. Não dá para ser tudo ao mesmo tempo, né? Então hoje, graças a Deus, há muita meditação, muito trabalho que eu faço interno, eu busco entender que, poxa, se eu estou seguindo esse caminho, eu tenho que olhar para o lado e falar, poxa, sei lá, a pessoa que está fazendo uma dieta vai olhar para um sorvete lá e falar, nossa, que delícia, mas não é para mim. E as pessoas, como você mesmo falou, tem gente que não, coitada, tá sofrendo. Não, é uma escolha. Então apoie na escolha, né? Que ela sabe que o objetivo que ela está buscando é maior. E uma das coisas que eu sou apaixonado por esse trabalho que eu estou fazendo aqui
ter a oportunidade de mergulhar, como eu falo. Eu falo assim, mergulhar, porque é assim que eu me sinto. Mergulhar na vida das pessoas. Hoje, não sei se você concorda, para mim as pessoas julgam muito facilmente, sem conhecer quase nada. Né? Ouve uma coisa, já criou um julgamento, já critica ou já é apaixonada por aquilo, sem de fato buscar entender. E uma das coisas que eu adoro nessas entrevistas é poder mergulhar mesmo, estudar, ler, ouvir, conversar, para me preparar. E, óbvio, crítica teve, como todo mundo tem, né? Você também teve. Só que uma coisa que eu queria muito colocar em perspectiva para que as nossas fãs, pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente, possam entender um pouco. Eu não consegui achar número, então se você souber alguns números, mesmo que seja um chute, vamos tentar, mas eu queria fazer um exercício de perspectiva aqui. Mais ou menos quantas ginastas, a gente até falou ginástica olímpica, não, ginástica artística, né, agora. Quantos ginásticas tem no mundo, assim? Quantos ginastas tem no mundo? Tem ideia dessa grandeza? Olha, eu não tenho noção de quantos ginastas tem no mundo. Pra gente pensar, vamos ver aí num campeonato mais seletivo do mundo esportivo, que é os Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos você tem o quê? 300 atletas. 300 atletas. É a nata da nata da nata da nata do esporte ali, né? E você tem 300 atletas. Eu não tenho noção de quantos sejam, né? Mas a gente tem muitos praticantes de ginástica artística ou de outras ginásticas também, né? Assim... Mas são muitos milhares. Muitos? No mundo inteiro, Nossa, milhões. eu não consigo nem saber. Mas assim. milhões no mundo, né? Se a gente pegar um país como os Estados Unidos, que basicamente todas as escolas têm ginástica, né? É um esporte muito difundido nos Estados Unidos, né? Aqui a gente ainda está buscando isso, né? Essa valorização da ginástica dentro do Brasil. Acho que a gente tem conseguido, de alguns anos para cá, ter essa valorização e esse reconhecimento. Mas a gente ainda não consegue ser um esporte tão popular como, não digo nem futebol, como o vôlei, por exemplo, porque realmente é um esporte que tem uma demanda um pouco dificultosa para algumas situações, mas é possível ter em escola pública, é possível ter em espaços abertos também. E agora, então, vamos ver. Vou chutar um número, que pouco importa aí, acho que as pessoas não vão julgar a gente por isso, né? Não nos julguem, não você nos julguem. está chutando mesmo. Mas, sei lá, milhões. Se a gente pegar a Rússia, Estados Unidos, China, Romênia, isso dá milhões. Sim. Você falou que para um campeonato mundial, Olimpíada, são 300. Daí, olha o funil que já chega. Para chegar numa final olímpica, uma final de mundial, são quantos? 7? São 8. 8. Né? Já diminuiu de novo. Para quem chega nos 3 melhores, para ganhar uma medalha, né? Sim, ouro, só 3 prata, vão ganhar, né? Só 3 vão ganhar ali, né? Ou você, pelo menos, premiados. Eu acho que todo mundo ganha. Mas, né? Milhões... Todos ganham de uma forma, né? Mas medalha, troféu, só 3. Milhões. 300, 8, 3. Quantos ganham ouro? 1. Quantos ganham 4 títulos mundiais? Quantos? Pouquíssimos. Sim. Quantos tem nome numa manobra? Como eu falo isso? Um exercício? Um elemento. Quantos tem nome no elemento? Eu pesquisei. Sim. Não são muitos. Quantos tem nome em 2 elementos? Eu vi que tem você, no solo tem você, única feminina, e eu vi que no masculino tem, acho que um japonês que tem 3. Outros esportes, outras modalidades da ginástica artística tem também, mas... Sabe, é isso que eu adorei mergulhar e falar, poxa, olha, é quase o sonho do brasileiro ganhar na Mega Sena. E o ponto é, se você trabalha, se você se dedica, você ganhou a sua Mega Sena, você fez seu nome, você inspirou pessoas. Como você já olhou dessa forma, assim, nesse funil todo? Olha, eu nunca pensei nesse funil, assim. Eu acho que eu sempre procurei... me doar ao máximo, né? A minha paixão que realmente era a ginástica. E eu acho que a partir dessa oportunidade surgiram outras oportunidades, né? Uma oportunidade de ir para os Jogos Olímpicos, uma oportunidade de chegar a ser uma finalista, né? Ser uma das que pode disputar essa medalha, esse título, esse troféu, nesse cerco que é tão restrito, né? Ali,
ter dois elementos com o meu nome, que é uma homenagem para minha família, porque é o nome da família que entra lá, tá dos Santos, não tá Daiane, tá dos Santos, né? Mas eu acho que não só para minha família, mas uma homenagem para todos os brasileiros, né? Acho que oportunidade de mostrar que o Brasil, por mais difícil que sejam as coisas aqui ainda, a gente tem muitas pessoas que trabalham e que se dedicam. É fácil? Não, não é fácil. É simples? Não, não é simples. É doloroso? Muitas vezes é, mas é muito prazeroso, né? A gente tem aí respostas e ter o nome, ir para os jogos, ter medalhas, né? Como resposta de todo esse sacrifício que a gente tem ali. Mas a melhor resposta é você ver que isso que você construiu trouxe uma injeção de ânimo para muitas outras pessoas, independente de ser ligadas ao esporte ou não, né? Pessoas que tiveram... as pessoas falam muito, ai, nossa, Dani, você teve uma vida de sacrifício. Eu falo, gente, eu conheço milhões de pessoas que tiveram uma vida de sacrifício muito maiores do que a minha, né? Assim, ainda lutam, ainda batalham. Cito meus pais, meus avós, né, amigos, enfim... Então, a gente poder ter esse reconhecimento, né, poder ver esse resultado tão positivo no saldo final, assim, é realmente incrível, assim, incrível de verdade. Eu nunca fui ver no código quantas pessoas, né, teriam 2, 3... Só de ter um elemento eu já estava feliz, porque assim, você criar um elemento seu, imagina, eu vou estar velhinha, não vou estar aqui, já, né, vou ter partido e vai estar lá o nome da minha família. Um nome tão simples como o do Santos, metade do Brasil é do Santos, tá, gente? Então, você vê isso, essa resposta, é homenagear todas as pessoas que torcem, é homenagear todas as pessoas que batalham. Eu acho que é a resposta, que vale a pena. Todo sacrifício que você fizer vale a pena, sim. Isso é emocionante e me fez lembrar uma coisa que nem estava na minha cabeça da gente conversar disso, mas eu me sinto, não sei, homenageado, mas eu tenho orgulho de ver seu nome lá, né, do Santos, como você mesmo falou, metade do Brasil do Santos, ou seja, é o nome do Brasil lá mesmo. Agradeço até isso, te dou parabéns, poxa. E o que me fez lembrar foi... Eu estava agora numa experiência que eu morei um tempo fora do Brasil, fiquei na Nova Zelândia, sabe, né? O rugby, Nova Zelândia, sou apaixonado. Tudo a ver. E busco sempre aprender com culturas para trazer para o Brasil, esse é o meu propósito. Perfeito. E eu não ganho nada para falar isso que eu vou falar agora. A coisa que mais me deu orgulho lá, sabe qual foi? Ver estandes da Havaianas, ver no pé das pessoas a bandeirinha do Brasil. Sabe, isso de fato para mim é coisa de dar orgulho, sabe? Acho que tantas pessoas em tantos outros países têm várias marcas, várias coisas que, poxa, isso vem do meu país, né? Tem esse... E a gente ainda... E quando você vê, você talvez não dê tanta importância. A gente não valoriza tanto. Então eu dou muita importância puxa, a ideia é de fato inspirar outros para que valorizem, para que não seja só na esporte ou qualquer área da vida, que você leve não só seu nome, da sua família, mas o seu país, né? Para frente. Isso para mim é brilhante. E aí agora tenho que perguntar isso. Como é se sentir a melhor do mundo? Então, acho que demora para cair essa ficha, né? De quando você... Acho que a gente trabalha tanto para chegar e quando você chega você não acredita que aconteceu isso, né? Uma coisa como essas. Eu falo, não é eu ser a melhor, nós, porque eu falo, quando eu fui a melhor do mundo, não foi a Daiane, foi um grupo de pessoas, né? Foi os treinadores, foi o departamento médico, foi o fisioterapeuta, todas as minhas colegas de treino, minhas amigas de treino, família, torcida, enfim. Então nós fomos os melhores do mundo naquele momento, assim. Eu falo que é um mix de sentimento que você sente, é indescritível também, né? Acho que você tem satisfação, você tem orgulho, né? Você fica um pouquinho de raiva, às vezes, de algumas coisas que poderiam ser melhores, que mais pessoas poderiam ter essa mesma oportunidade, né? Porque, apesar de ser um resultado excepcional, muitas outras pessoas também poderiam ter esse resultado, se tivessem a oportunidade que eu tive. Eu tive a oportunidade de poder ter descoberto o meu talento. E a gente ainda vê muitas pessoas aqui que não têm essa oportunidade. Então, quando você está ali naquele momento,
passa muita coisa na nossa cabeça, né? Vem todo o filme ali de tudo que aconteceu naquela trajetória pra você chegar ali, dor, lesão, né? Saudade de casa, fome às vezes, né? Mas vem toda a alegria de você fazer parte de um esporte, vem toda a alegria de você levar a bandeira do Brasil aqui no colã, no peito, né? A satisfação das pessoas, a torcida. Então é um sentimento indescritível, assim. Mas é muito bacana a gente poder ver, e volto a citar isso, que a gente pode mostrar pro Brasil e pro mundo que a gente pode mais, né? Você falou uma coisa que é muito bacana. A gente sair fora do Brasil e a gente vê uma marca nossa lá fora sendo valorizada, e às vezes dentro do Brasil ela não é tão valorizada, né? O próprio brasileiro às vezes menospreza o nosso fruto aqui, e lá fora é muito valorizado. Não só a Havaianas, que virou uma marca master, né, super reconhecida, mas a gente vai, por exemplo, na França e na Champs-Élysées, que é aquela avenida mais famosa, você vai nas lojas de sapato e você vê sapatos brasileiros caríssimos. Aqui a gente compra super barato e lá fora é caríssimo, né, mão de obra brasileira, designer brasileiro, e nisso várias outras coisas que a gente tem, né. Então a gente poder ver essa resposta de um Brasil no lugar onde ele merece, né, sendo visto como merece, não por coisas que não são bacanas de ser mostradas, que não só que tem no mundo inteiro tem, mas sendo mostrado como é a maioria dos brasileiros, vitoriosos. Isso é muito legal da gente poder ver. Que demais. E eu sou, né, não era, eu sou muito fã do Senna, um grande um grande exemplo, né, de brasileiro, assim como você, sou seu fã, né, falo isso para todo mundo, e lembro muito nitidamente a emoção dele ao ganhar no Brasil, que, se eu não me engano, foi a única vez que ele ganhou uma corrida no Brasil e o quanto ele se doou para aquilo. Você foi campeã no Brasil, campeão mundial no Brasil, e aí, foi diferente? Eu acho que é diferente quando a gente pode ter o calor das pessoas que a gente ama e que a gente se dedica tanto ali pertinho, né? Onde você tem a oportunidade do teu povo estar te vendo ali. E quando você consegue almejar isso se torna uma realidade, onde você consegue ser o campeão, porque quando a gente entra ali, por mais que você já tenha sido, né? Isso não quer dizer que você vai ser de novo. Você precisa começar do zero e trabalhar de novo, né? Eu falo que campeão é até a próxima competição, que aí zera tudo de novo. Mas ganhar no nosso país de origem é diferente, porque é teu povo que tá ali. É palpável, né? É direto. Você olhar o brilho do olhar da criança, daquele torcedor ali. Mas também é muito difícil, porque você precisa controlar toda essa emoção ali, e reverter isso numa coisa boa. Por que eu tô falando isso? Não me entendam mal, é tipo ótimo quando as pessoas torcem e tudo, mas pra gente que tá do outro lado, a gente tem que ter um autocontrole muito grande, pra você não deixar ser tomado pelaquela emoção, em vez dela te ajudar de alguma forma, ela acaba te prejudicando, né? Então tem que ter um controle, assim. Mas é muito especial. Eu tenho uma competição que foi feita no Brasil, que foi a final da Copa do Mundo, que foi que eu ganhei aqui, no Ibirapuera, e a música parou. E aí eu continuei a série com o aplauso das pessoas, né? Já era uma música marcante, que era o Brasileirinho. E ainda teve um episódio extraordinário, excepcional, que foi o aplauso das pessoas, né? Dentro do teu país. Poderia ter acontecido na Alemanha, na Rússia, enfim, mas foi no Brasil, né? Então isso deixou ainda mais emocionante, mais especial aquele momento ali. Acho que ali deu para descrever quanto a torcida pra gente é importante e quanto é bom a gente competir no nosso país, com a torcida pertinho e vibrando e sentindo essa mesma energia boa que as pessoas nos transmitem quando a gente está aqui. Eu nem posso imaginar o que é isso. Mas tem uma frase que eu falo para todo mundo, e quem trabalha comigo até dá risada, porque eu repito isso toda hora, eu falo, nada é por acaso, né? Então acontecer isso, porque em qualquer lugar do mundo seria, nossa, um fim, né? Acontecer no Brasil, as pessoas apoiarem, aplaudirem e acabar mesmo sem música e ser campeã, nada é por acaso, né? Deve ter sido um negócio surreal, assim, que a hora que acabou falando, não é possível. Deus é maravilhoso, né? Ele faz tudo certo, eu falo, né? Ele nos proporciona momentos que a gente não espera. Porque poderia
ter acontecido, de eu ser campeã e ter a música normal, ou ter sido campeã em outro país, como já havia acontecido outras vezes. Mas eu acho que aquele momento ele teve uma ligação direta, aonde eu pude sentir diretamente como essa torcida é especial, como isso faz falta não só para a Daiane, mas para todo atleta, para toda pessoa, eu digo, né? Porque às vezes o que falta para muitas pessoas às vezes alcançarem os seus objetivos é sentir a presença de alguém que apoia, né? A gente fala muito, a gente acabou de falar em perseverar, mas como que você persevera quando você se sente sozinho, né? Deus está ali a todo momento, mas você precisa às vezes de alguém que vai lá, vai dar certo, tô aqui, né? E aquele momento ali, eu pude sentir isso. Cara, não tô sozinha. É difícil, mas olha quantas pessoas, quantos milhões de pessoas estão torcendo por mim. Quantas pessoas estão esperando esse resultado, essa medalha, esse título. O que isso representa para essas pessoas, né? Ali. Então, foi mágico. Foi mágico, assim, poder sentir, ter essa sensação, e eu agradeço muito a Deus por ter me proporcionado, não só medalha, mas essa sensação. Deve ter sido maravilhoso. E você falou de sozinho, né? Muito legal isso. E eu posso confessar uma coisa, eu acho que o lugar, isso é meu, tá? O lugar mais solitário do esporte mundial é você em cima de uma trave. Eu acho que a ginástica, ela é um esporte individual, né? Você compete com a equipe ali, com 5 ginastas, mas cada ginasta compete sozinho com o seu aparelho, né? Então, ele tem uma relação do atleta com o aparelho muito direta naquele momento. E nesse momento você precisa realmente, entre aspas, se sentir conectado só você e o aparelho. Então, é importante, né, esse estar sozinho ali. Por mais que você tenha milhões e milhões de pessoas num ginásio, com 20 mil pessoas às vezes ali, você precisa entender que aquele momento é só você e o aparelho. Porque você tem que ler aquele aparelho e se incorporar a ele para que as coisas realmente deem certo no final ali, né? Então, faz parte, isso é bom por um lado também. Mas, como eu falei, é importante você ter a torcida e a vibração das pessoas ali, mas também é legal quando você tem esse controle de tudo isso. É o momento do foco que desliga tudo que tá fora, é só você, né, não vê nada. Não vai nem a mãe chamar, você não vai ouvir, você tá tão concentrado. Pensa. Eu como ex-atleta, óbvio, nunca fui campeão mundial, mas joguei até etapa de mundial, né, joguei pela seleção brasileira por 10 anos. E às vezes minha esposa me pergunta, poxa, mas como? Não é, porque você não pensa, né? Você não tá lá pensando, né? É muito automático as coisas. E uma coisa que é bem interessante de se falar, eu acho que tem ajudado muito essa questão da psicologia esportiva. No meu caso, sou um exemplo real de tudo isso. Eu fiz um trabalho muito grande com a nossa psicóloga da seleção de concentração. Porque como eu sou hiperativa, eu tenho uma tendência muito fácil de despertar, né? Tô fazendo uma coisa que daqui a pouquinho eu nem termino e começo a fazer outra, né? Assim, mas quero tudo que fique pronto, mas em vez de terminar uma coisa... Então, eu tive que fazer um trabalho muito, muito objetivo para essa parte de concentração junto com a doutora Ruth. Doutora Ruth, muito obrigada. Obrigado, doutora Ruth, eu agradeço também. Não só por mim, mas eu agradeço por toda a seleção. E me ajudou muito nessa concentração, de eu conseguir controlar essa ansiedade, né? Usar essa ansiedade de uma forma positiva, né? Onde eu pudesse ter o controle das minhas ações, das minhas atitudes ali dentro, e até de bloquear esse som e as pessoas que, como eu falei, ajudam muito, mas que naquele momento, às vezes, é você e o aparelho, e é importante você estar tão focado ao ponto de você não ouvir nada. Então, é muito interessante, eu queria muito falar isso, porque às vezes algumas pessoas não conseguem alcançar o objetivo porque falta alguma coisa. Às vezes esse alguma coisa é esse feeling de entender que a sua ansiedade está te atrapalhando em vez de estar te ajudando. E tem profissional para isso, gente, para ajudar. Exatamente, mudar a chavinha e cuidar, né? Cuidar da sua mente, que é o seu maior aliado ou o seu maior inimigo, né? E você tocou num ponto da oportunidade que você teve, que eu queria só voltar nisso rapidinho, que é
Você começou com 11 anos, igual a gente falou, né? Cedo, mas tarde para quem começa com 5, 6, mas tudo na hora certa, né? Nada é por acaso. E foi brincando num parque, é isso? E conta um pouquinho disso e conta também que se nessa época você olhou e falou, poxa, você já via isso, mesmo quando criança, já é uma oportunidade ou, não, só vou brincar com um aparelho mais bacana ali, mais moderno? Eu acho que foi essa questão da oportunidade no começo foi muito mais por uma questão de curiosidade, como é esse esporte, e uma questão de se apaixonar mesmo pela ginástica, do que realmente, não, quero ser uma atleta, né? Esse desejo veio aos poucos, veio sendo construído aos poucos. A gente tem crianças que desde pequenas já sabem o que querem, né? E elas têm aqui, não, eu quero ser isso, eu quero ser uma cozinheira, e ela já vai ali no foco dela e vai até o final. E você tem pessoas que se descobrem a partir das oportunidades, né? A gente falou do esporte mesmo, às vezes a criança ela pratica um esporte e dentro daquele esporte ela descobre que ela não vai ser aquela atleta, mas, por exemplo, no caso, ginástica, Malren Maggi, você tá uma super atleta, campeã olímpica aqui. Sou fã também. Malren fez ginástica. Não só a Malren, mas a Fabiana Müller também, né? E a Malren fez ginástica olímpica na época, né? Hoje é ginástica artística. E a Malren virou uma atleta do atletismo. Campeã olímpica, gente. Então, a ginástica, ela abriu uma porta para ela se aperfeiçoar e descobrir um novo esporte, né? Isso acontece muito, isso é muito frequente, né? Essa situação, assim, de alguém que pratica um esporte e se descobre em outro esporte, ou então até numa outra atividade, por exemplo. Porque às vezes o esporte ele dá coragem daquela pessoa para enfrentar e chegar até, nossa, então é isso aqui que eu tenho que fazer da minha vida, seja um atleta, um empresário, um cozinheiro, né, caminhoneiro, enfim. Então essa oportunidade que a gente fala tanto é a oportunidade de você se desafiar, a oportunidade de você correr atrás do que você quer, de você se entender, né, ali, e de você se dedicar a buscar o que você almeja, o que você deseja ali, né. Então, acho que essa minha oportunidade veio num momento muito simples de criança, brincando numa pracinha, né, num parquinho, aqui em São Paulo fala parquinho, né, num momento muito simples de criança ali, né, aonde se juntou essa oportunidade vinda através de uma professora que dava aula de ginástica, que era a Cleusa, que teve esse olhar, que teve essa visão, que eu acho que também tem isso às vezes. Eu falo que eu ando na rua e eu olho as crianças e eu sempre imagino elas atletas, né? A minha irmã que fala, Daiane, todo lugar que você vai, eu vejo um ginásio grande, alguma coisa grandiosa, eu falo, nossa, a gente podia fazer um ginásio aqui. Não só de ginástica, né? Eu penso em todos os esportes, futebol, vôlei, rugby, né? Vejo um campo lá aberto, super bom. Falo, nossa, a gente podia ter uma equipe de rugby aqui. Outro dia eu fui num centro de treinamento e era super bacana, assim. Até tinha pessoas treinando, mas eu, sabe, queria ver aquele espaço abarrotado de gente. Pô, é gratuito, sabe? Uma coisa assim, tipo, gente, é oportunidade, vamos aproveitar. E o que falta, a gente acha às vezes é oportunidade. Também, né, oportunidade falta. E às vezes falta vontade dessas pessoas também de aproveitarem essas oportunidades que às vezes o Deus está dando, o mundo está dando para elas e elas não enxergam também. Que legal, isso era uma coisa que eu fiz questão de voltar um pouquinho, mas para saber o que passa, porque às vezes, não, já vi isso como oportunidade, e às vezes não, tá só me divertindo, e aí fui me apaixonando, e fui me conhecendo, e fui vendo que era aquilo. Muito legal isso. E aí você falou do time, né, que você não ganhou sozinha, não foi campeã sozinha. Como é essa visão? Porque a maioria das pessoas vê, né, atletas de esporte individual e fala, é só ela, né, o tenista, atletismo, natação. E não, é um time, né, é um trabalho em equipe. Eu falo isso muito na Jornada da Vitória, que um dos passos é a colaboração, é somar força, né? Sozinha você não teria conseguido. Né? Eu acho que é muito mais uma questão de bom senso e de compreensão do próprio atleta, onde ele consegue ver isso, que sem outras pessoas ele não chegaria nesse objetivo, né? Talvez, é muito difícil você conseguir ver alguém nessa vida que fez tudo sozinho.
Eu não conheço ninguém, tá? Que consiga ter feito tudo sozinho, desde o começo até o final do objetivo sozinho. Ela sempre precisou de alguém. Ela pode, às vezes, não aceitar isso, mas ela sabe, né? Então, acho que é uma questão de você valorizar e você compreender isso e você também falar. Eu acho que falta a gente falar mais isso, né? Que nosso objetivo alcançado foi graças a muitas mãos que se dedicaram tanto quanto a gente ali. E quando a gente fala de time, sempre tem alguma coisa engraçada, sempre tem alguma coisa que fala, poxa, né, que sozinho eu não faria isso, mas quando tem mais gente, tem no time brasileiro aí das ginastas, tem alguma história engraçada nessa carreira aí? Olha, a gente tem várias histórias, mas tem uma que é muito boa da seleção, eu acho que quando a gente foi treinar pra Pequim, foi pra Pequim? Não foi Pequim. Atenas. Pouco antes de Atenas, a gente foi treinar na Ucrânia, num centro de treinamento lá. E a ginástica tem uma supervisão muito forte com essa questão do peso, porque pra gente, por mais que o esporte ele não dependa do peso diretamente, como a luta, por exemplo, faz diferença pra gente. 100 gramas a mais, 100 gramas a menos, faz muita diferença no impacto. Enfim, então precisa realmente controlar essa questão. Não só por uma questão estética, mas sim por uma questão de segurança. Então, a gente nessa viagem, a gente ia ficar um mês fora, treinando na Ucrânia e tal. E a nossa coordenadora na época deu uma ordem bem clara que não era pra gente levar nada. Nada de comida, nada de extra na nossa mala. Que ia chegar lá, eles iam olhar a nossa mala, né? Às vezes a gente tinha desobedecido. Enfim, com tudo isso, a gente teve uma ideia, teve uma cabeça pensante, que na época foi a Laís Souza, teve uma ideia mirabolante da gente usar os potes de hidratante, shampoo, creme, pra colocar chocolate dentro. Então a gente passou horas cortando, picando, bem picadinho, barra de chocolate, várias coisas pra colocar. Imagina, gente, um buraquinho desse tamanho, assim, ó, pequenininho, a gente passando. Aquele monte de coisa. E aí, tipo assim, cada uma tinha 4, 5 shampoo, tá? E fora tudo isso ainda, era... Quando a gente comeu, tinha o gosto do creme. Por mais que a gente lavou os potes, tudo, mas ainda tinha o gosto. Então, essa é uma história bem, bem engraçada da seleção. Aconteceu, né? É gostoso da gente lembrar. A gente foi pega no final. Quase deu certo, mas a gente foi... Na verdade, deu certo porque elas descobriram só depois que a gente já tinha voltado. Então, descobriram bem depois. Vocês comeram? A gente comeu. Até o último pedacinho de chocolate com sabão a gente comeu. Eu fiquei imaginando agora vocês lavando, que óbvio, por mais que você lave, não sai. Não sai. Sempre fica um resquício ali, né? Nossa, mas a vontade ali... E acho que é mais do que a vontade, é o negócio de fazer diferente, né? Não, e fazer o que não pode, né? Também, mas acho que a necessidade ali naquele momento era tão grande, né? O desejo era tão grande que a gente agiu em pensar. Teve essa situação aí que foi criativa, digamos assim. Foi excelente, eu tô passando mal de rir. E você sabe que agora falando sério, né, vamos mudar. Eu te sigo no Instagram, né, te acompanho, sou fã, já falei. E eu vejo que hoje você é uma madrinha aí, você é uma amiga, né, uma conselheira da nova geração. Quanto é importante para elas e eles isso? Eu acho que a gente, por ter passado antes do que eles algumas situações, a gente pode... Eu acho que é muito parecido com os nossos pais, né? A gente sempre tentam, de alguma forma, nos alertar de algumas situações, né? Querem ajudar, assim. Acho que esse é o meu desejo, sempre ajudar, né? Nem sempre isso é possível e nem sempre todos os atletas querem isso também. Acho que a gente precisa entender e aceitar isso também, né? Assim... Mas eu acho que é um dever meu dividir um pouco da minha experiência dentro do esporte com esses atletas novos que estão chegando agora e que ainda não entenderam o quão grandioso é estar dentro de uma seleção e tudo que você precisa entender e saber para você aceitar estar lá.
né? Assim, então, acho que eu sempre tento conversar e dividir muito isso com todos eles, assim. Eu falo que eu fui muito feliz dentro do esporte e meu desejo é que outros atletas sejam tão felizes quanto eu fui, né? Assim, e acho que dividir algumas coisas ajuda eles a compreender que algumas fases que são muito difíceis, principalmente, vão passar, né? E as coisas boas vão vir e vão ficar e que eles não estão sozinhos. Outros atletas já passaram por isso e conseguiram, né, superar essas situações que às vezes são complicadas dentro do esporte e venceram, foram grandes vencedores, independente do resultado, né, de medalha e título, enfim. Então acho que a gente tem o dever de passar isso para o nosso próximo, assim, pelo bem do esporte, pelo bem das pessoas, a gente tem essa missão de passar o bastão adiante de uma forma completa, né? Muito legal. Eu acredito muito no poder da cultura, né? E, de novo, por mais que seja um esporte individual, tem uma cultura de time brasileiro, tem uma cultura, né, que ainda, como você falou, ainda estamos longe da tradição da China, dos Estados Unidos, Romênia, mas está sendo criada e acho que esse seu trabalho, essa sua visão, esse seu carinho, de novo, né, o carinho, o amor, é super importante para fortalecer cada vez mais essa cultura, né, que é uma cultura vencedora já, apesar de jovem. Eu acho que agora eu tenho uma oportunidade diferente de ligação direta com as pessoas como comentarista desse esporte, da ginástica, de passar esse amor e essa minha satisfação de ter sido atleta durante 18 anos da ginástica, né? Transmitindo informação de uma forma clara, simples e mostrando a realidade do esporte, né? Seja em situações muito simples ou situações complicadas de serem entendidas, assim. E é uma missão muito importante porque isso pode transformar a visão de como as pessoas veem esse esporte dentro do meu país. Isso pode popularizar ele ainda mais ou ele pode restringir ele a algum público, né? E a minha ideia sempre é popularizar, que a ginástica deixe de ser vista para um público A ou B, mas sim ser vista para todos, para quem é alto, para quem é baixinho, para quem é gordinho, para quem tem uma deficiência física, né, ou uma deficiência intelectual, enfim, alguma patologia, que eu possa, através da minha voz, da minha visão, trazer essa mesma paixão que eu tenho pelo esporte para outras pessoas, né? Então isso não é só com os atletas, isso é com todos que se interessem, né, em olhar. E a minha ideia é que a ginástica um dia seja... Hoje tá aí, ó, nos Jogos Olímpicos foi o segundo esporte mais assistido. Eu espero que a gente consiga se manter. É difícil ganhar do futebol, né, a gente sabe. Mas a gente está buscando, acho que o esporte olímpico, de uma forma geral, tem conseguido grandes admiradores. Espero que o rugby, que tá fazendo uma história incrível, que as pessoas consigam entender que a gente não tenho nada contra o futebol, gente. Pelo contrário, eu amo, adoro. Principalmente o futebol feminino, né? Foi excepcional, assim. Mas a gente precisa ter essa visão de outros esportes. E a gente, como veículo de comunicação, como meio, você tem uma missão hoje muito importante também de mostrar para as pessoas essa outra visão. E de mostrar que é simples a gente se apaixonar. Que não tem como não ser encantado e impregnado, né, com esse espírito olímpico, independente da fase, perto da Olimpíada ou não. Exatamente, estamos juntos nessa. Sim. Esse é o meu trabalho com a Alma Rugby, desmistificar o rugby, né, mostrar os valores, mostrar a ética, o estilo de vida, é exatamente isso que eu falo. E aí você tocou, pra gente falar isso rapidamente, você falou do seu treinador, né, Oleg, e a gente estava falando de cultura, né, da força da cultura. Tem algum aprendizado aí da cultura que é ucraniana que ele trouxe? Muito. Além do linguajar, né, do falar russo, aprendi. Eu já esqueci muita coisa, mas ele sempre ensinou muito. Assim, eu acho que eu aprendi com todos os treinadores que passaram na minha vida. Eu falo que todos eles ajudaram a me formar, né, meu caráter e formar a pessoa, a Daiane que eu sou hoje, né? Mas esse convívio com o Oleg foi muito especial. É admirável ver como ele era atencioso, né? Como ele era engajado com essa questão do esporte, né? Como ele era perfeccionista
de uma forma geral, imparcial dentro da posição dele, porque ele era o treinador-chefe, ele que escolhia as meninas que estavam ali. E essa imparcialidade que eu digo era independente de quem treinava com ele ou não, porque dentro da seleção a gente tinha também ali, né, subgrupos, a gente era dividido em 4 grupos, então tinha um grupo que treinava com ele, mas ele sempre pensou da forma melhor pro Brasil. Eu lembro de uma frase uma vez uma vez a gente estava treinando e ele falou pra gente assim, eu tenho um objetivo muito grande e por isso eu só exijo de quem eu acho que pode. Só que eu não vou conseguir chegar no meu objetivo sem vocês, né? Então, o meu papel aqui é escolher quem é melhor. Eu gosto de todas, mas eu preciso ter o melhor time. Não o time mais querido, não o time mais bonito, mas sim o melhor time pro Brasil. O meu resultado, o meu trabalho é pro resultado final ali. Então ele sempre passou muito isso pra gente. E é uma coisa que eu levo muito pra minha vida isso, sabe? De fazer o melhor. Independente de ser uma construção minha ou de outra pessoa. Né? Se eu olhar pra você e eu ver que você tem uma ideia melhor que a minha, por que não seguir a sua ideia? Né? Hoje eu tô nessa parte de gestão e eu vejo isso muito claro. Às vezes eu, como gestora, tenho uma visão de alguma coisa e a pessoa que trabalha comigo tem outra. E a visão dela é muito melhor que a minha, né? A ideia dela é muito melhor do que a minha. Então eu consegui compreender isso e ver, por que não seguir isso? O resultado final é o que a gente quer, né? Não é seguir só o que eu digo, mas sim ver o que é melhor, assim. Então muitas coisas eu aprendi com ele e essa foi uma delas. Como ele era generoso em dividir a sabedoria dele com outras pessoas. Ele nunca teve medo. A gente tem muito isso às vezes no meio, né? Eu tenho medo de dividir o que eu sei com o outro, porque vai que o outro rouba o meu lugar, vai que o outro... Eu acho que tudo que a gente pode dividir com o outro só vem acrescentar pra gente. E se a gente é tão bom no que a gente faz, ninguém vai tirar o nosso lugar ali. Até porque aquele lugar não é nosso, né? Então, eu aprendi muitas coisas com ele, mas isso eu lembro muito claro, assim, eu sinto saudade dele. Outro dia, vejo foto e dou uma chorada, às vezes eu acordo meio na bad, assim, e foi um momento muito feliz da minha vida, muito gratificante. Eu glorifico a Deus por eu ter podido ter essa convivência com ele, a pessoa dele. Queria que mais pessoas pudessem ter essa oportunidade que eu tive, que foi tão, especial. Daiane, eu poderia ficar conversando com você aqui o dia inteiro. A gente já tem que começar a buscar chegar no fim. E a gente falou dessa jornada sua maravilhosa, vencedora. Emocionou, né? E de vitórias, óbvio, de sacrifício, de renúncia, mas de vitórias. E eu, infelizmente, preciso pegar num ponto, porque a ideia aqui é inspirar, é mostrar para as pessoas que têm momentos difíceis. Muitas pessoas que assistem podem estar passando por momentos difíceis e vai passar, assim como a vitória passa, um momento difícil passa. Então, queria saber de você, assim, o momento mais difícil da sua vida, assim, se você pode contar pra gente qual foi. Dentro do esporte, as pessoas sempre imaginam, quando a gente fala de momentos difíceis, as pessoas pensam em oportunidade, pensam em lesão, né? Não entrar dentro não ser convocado. Acho que o momento mais difícil para mim dentro do esporte aconteceu inusitado, né? No momento onde eu não estava, na verdade, como atleta, mas isso entrou na minha carreira como atleta, né? Eu tive uma questão de um doping positivo. Na época não estava treinando, estava operada, né? Mas por conta de eu estar entre as melhores do mundo, na lista da FIG, eu fui submetida a fazer um exame antidoping e na época deu positivo. Eu estava fazendo um tratamento estético, mulher, né, gente? Não pode, que é tudo bonitinho ali. E dentro desse tratamento estético tinha uma substância que é furosemida, que é tipo um vasodilatador, é um diurético, né, na verdade. Não é um vasodilatador, falei errado, gente. É um diurético. Então, ele faz com que você acabe, né, fazendo mais xixi do que você deveria. O que aconteceu? Nessa época, teve muita especulação, que foi o que você falou antes, o preconceito das pessoas. As pessoas não sabem
o que está acontecendo e as pessoas falam o que elas acham que é, né? Aí você vê todas aquelas piadinhas, né? Vários comentários, aí você vê situações que colocam a sua palavra à prova, né? Toda a sua carreira ali. Pensava muito na minha família na época. O que a minha família vai achar? O que as pessoas que trabalham comigo vão achar? E eu entendi que todas as pessoas que trabalhavam comigo, que me conhecem, sabem que o que aconteceu realmente foi um descuido. Foi um descuido. Eu deveria ter sido mais cuidadosa. Enfim, eu estava desligada da seleção, eu tenho carta, tive tudo. Deu um trabalhão para mostrar tudo isso. Teve um julgamento, eu fui para a Suíça para mostrar, tive que provar que eu estava afastada do esporte, que eu estava operada. Foi bem trabalhoso. Mas eu acho que o que mais foi difícil foi provar que eu não era uma pessoa desonesta com o meu esporte, né? Que houve um descuido como um ser humano, como você mesmo falou, né? A gente é ser humano, a gente erra, a gente comete falhas, né? Ali, mas em que nenhum momento eu fui desonesta com o meu esporte, né? Eu quis de alguma forma burlar ou me favorecer de uma situação, né? Isso eu acho que foi o mais difícil para mim, mostrar isso para as pessoas, né? Hoje quase ninguém fala sobre isso. E foi um momento difícil, mas foi um momento de crescimento muito bom para mim também, né? Um crescimento pessoal, de eu olhar e de eu aprender a me cuidar melhor, né? O que eu vou fazer, o que eu vou usar, onde eu vou, até mesmo essa imagem, né, da gente como atleta. Falo que as pessoas, hoje mesmo, imagina, eu nem sou mais atleta há 7 anos e as pessoas ainda me veem como atleta, né? E tudo que é ligado a ser atleta é positivo para as pessoas, né? As pessoas veem a gente, às vezes, como super-heróis, super-heroínas, e a gente não é, a gente é ser humano, a gente erra, comete falhas, né? Faz besteira de vez em quando, né? Assim, e essa situação me fez refletir muito sobre isso, crescer muito mesmo. Mas foi um momento muito difícil, assim, foi difícil. Tive o apoio do meu clube na época, que era o Pinheiros, que ficou ali do meu lado o tempo todo, né? A gente foi junto para Lausanne para provar tudo, mostrar tudo, né? O meu médico na época, que era o Wagner Castropil. Então a gente teve, foi um trabalho, e a minha família, né? Família e amigo, que tava todo mundo ali. Mas eu tive o apoio de muitas pessoas, né? Ali também, de fãs que estavam comigo o tempo todo, que entenderam. Mas foi uma época muito difícil. Na minha época, na minha vida. Foi um período tão curto, mas foi tão difícil, sabe? Foi muito difícil mesmo, assim. Acho que era difícil pra mim eu pensar na visão, sabe? Como essas pessoas me veriam dentro do esporte. Acho que eu sempre tentei ser uma pessoa muito íntegra, né? Dentro do esporte, né? Muito correta, assim. E ter aquilo ali pra mim foi uma coisa que, sabe, me machucou, assim, pesou, assim. Falei, cara, não acredito que aconteceu isso. Mas tudo tem um porquê, né? E foi... Não vou dizer que foi bom, porque não foi bom, mas foi válido pro meu crescimento pessoal. Não foi prazeroso, mas foi positivo. Isso, não foi prazeroso, mas isso mesmo, mas foi positivo. Saiu uma lição no final. Imagina, eu peguei uma punição, fiquei 5 meses, mas naquela época, pra mim, foi indiferente, entre aspas, a punição, porque eu já tava parada. Imagina, passou os 5 meses, eu ainda fiquei mais 1 ano e pouco ainda, né, voltando, reabilitando da cirurgia. Mas não precisava. Se eu pudesse tirar isso da minha vivência como atleta, eu tiraria. E aí, motivação, pra quase encerrar, motivação. Foram o quê? Dos 11 aos... 18 anos, 29. 18 anos, como atleta, se pegar aí 99 foi o primeiro grande resultado. Foi o Unipeg. Né? Uhum. E ter esses altos e baixos, né? As pessoas acham que é sempre, né, só subida, não, tem os altos e baixos, existe, voltar de lesão. O que te motivava? O que te motivava para depois de ganhar? Eu nunca ganhei mundial. Adoraria. Sim. Nunca ganhei. E eu fico imaginando se eu tivesse ganhado se eu ainda teria, confesso que eu não sei se eu teria motivação para no dia seguinte acordar e falar, meu, zerou, igual você falou, competição nova. Sim. O que é isso? Isso eu quero muito entender. De uma 4 vezes campeã do mundo.
Eu tô fazendo um curso que é muito interessante, que é sobre neurociência do pensar. E o nosso primeiro professor, eles estão uma situação que eu até então eu não tinha pensado nisso. O que faz a gente estar aqui? A nossa insatisfação. E é verdade. Eu acho que o que me motivava era a minha insatisfação, entre aspas, né? Por que uma insatisfação? Não que eu não fiquei feliz com os resultados, mas como eu falei agora, eu era campeã até a próxima competição, né? O esporte é assim. Ele não garante que você vai ser o campeão no próximo torneio, né? Você ser favorito não quer dizer que você vai ser o campeão. Então, eu acho que estar sempre em processo de aprendizado, sempre em processo de buscar o melhor, de crescimento ou insatisfação, isso me motivava a crescer mais, a melhorar cada vez mais. Toda vez que eu voltava para o ginásio, quando eu voltei para o ginásio como campeã mundial, era tudo igual, entre aspas, porque eu tinha que continuar treinando, né? Continuar treinando, continuar me dedicando pro esporte ali, né? E hoje, com uma responsabilidade a mais, né? Ainda de ser campeã. Então, acho que essa insatisfação fez com que eu buscasse mais, sempre, né? E é uma coisa que eu acho que eu tenho muito isso. Eu nunca tô... Não sei se isso é bom ou não, tá? Inteiramente satisfeita. Você falou isso agora. Assim, eu sou muito grata a tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho, tudo que eu consegui. Nossa, Deus é muito bom, assim, pra mim. Mas eu acho que o que faz a gente crescer é a gente estar insatisfeito no lugar onde a gente está, né? Não insatisfeito de uma forma negativa, depreciando o nosso trabalho, o nosso resultado, mas insatisfeito a ponto de você querer mais, se engajar mais. Você não está acomodado com o que você conquistou. Você entender que você pode mais ainda, que ainda você pode se doar mais e aprender mais, né? Crescer de uma forma geral, assim. Então, acho que isso me motivou a continuar na ginástica e me dedicar todo dia. Muito legal, eu sou exatamente assim. E confesso que eu me cobrava muito por ser insatisfeito. Poxa, minha esposa é a pessoa mais brilhante que eu conheço, sou apaixonado e agradecido muito por ela existir na minha vida. Que ela fala, poxa, mas você é uma pessoa maravilhosa, você tem tudo, você saúde, família, amigos maravilhosos. E é exatamente isso. E hoje eu confesso que eu percebi que eu sou insatisfeito sim, porque eu quero mais, mas hoje eu sou muito feliz porque eu sou melhor que ontem. Sabe, esse exercício eu faço todo dia. Poxa, hoje o que eu posso melhorar? Né? Esse porque eu falei do perfeccionismo, que eu luto. Sim. O que eu posso melhorar? Beleza, vou melhorar. Mas, sou melhor que ontem. Né? Tenho vergonha de um monte de coisa que eu fazia 1 ano atrás, vídeo, coisa, que eu falava, meu Deus, ninguém me falou pra parar de fazer isso, porque tava horrível. Então, sabe, então isso pra mim é algo bom que fala, poxa, quer dizer que eu tô melhorando, né? Eu acho que essa insatisfação não pode ser confundida com ingratidão. Acho que são coisas diferentes. Acho que a gente tem que ser grato e a gente tem que apreciar as coisas que a gente conseguiu conquistar, né? Ali, no seu caso, família, ter uma ótima esposa, seu trabalho, você ter gravado lá atrás de uma maneira que não foi legal, porque isso fez com que você olhasse e falasse, caramba, gente, eu posso melhorar isso aqui. Isso é insatisfação, isso é uma insatisfação positiva. A gente não pode só ver a insatisfação como uma coisa negativa, né? A gente tem que ver a insatisfação como uma coisa positiva, como uma curiosidade, um aperfeiçoamento do que a gente está fazendo hoje, né? Eu sou insatisfeita com as coisas que eu faço porque eu acho que eu ainda posso fazer melhor. Acho que a partir do momento que a gente está satisfeito com tudo que a gente faz, a gente fica estagnado. A gente entende que a gente não precisa mais evoluir, a gente não precisa mais crescer. E o ser humano, ele evolui todo dia. Todo dia ele precisa mais, todo dia ele vai aprender mais, né? Vai trocar experiências, vai ver coisas, né? Hoje aqui com você eu tô aprendendo muitas coisas. Então, eu acho que essa sua insatisfação é o que motiva você a melhorar. Mas você não pode não aproveitar o que você conseguiu, o que você construiu. Às vezes a gente fica olhando para tudo que a gente não tem,
e não olha para o que a gente tem, né? A gente tem que olhar para o que a gente tem e ficar feliz porque a gente conseguiu ter isso. Eu tenho uma casa. Nossa, graças a Deus eu tenho uma casa. Mas eu queria ter uma casa maior. Legal, mas eu tenho essa casa, né? Eu tenho uma casa, eu tenho onde ficar, eu tenho onde morar. Eu quero alguma coisa, quero, mas eu vou trabalhar, né? Isso vai demorar tanto tempo aqui. Tenho tantas pessoas para me ajudar, tenho isso. Então acho que é muito mais essa visão de como você vê essa insatisfação de uma forma positiva, não de uma forma negativa. E eu acho que isso é para nossa vida, tudo é como a gente vê. Você pode ver positivo ou você pode ver negativo, aquela situação na sua vida. Essa insatisfação que eu falo é uma satisfação de curiosidade, de melhora, né? Mas sempre curtindo o que você conquistou. Sempre, sempre. Quando voltei do Mundial, era surreal, porque assim, tinha sido campeã mundial, mas tava tudo igual, entre aspas, na minha vida como atleta. Né, cheguei no ginásio, no dia o colega me tratou igual. O boleto chegou no final do mês também, né? No final do mês chegou, né? Tava lá na fila, tive que treinar igual, não treinei menos, né? Só tive mais trabalho, porque aí tinha mais as questões das entrevistas, algumas coisas que vieram junto no pacote ali, enfim, né? Mas a minha vida dentro do ginásio, minha vida como atleta, igual, né? Claro, você vira uma referência por você ser um campeão ali e isso traz uma responsabilidade maior do que você já tem, né, ali. E aí tem que vir a satisfação de você querer ser aquele melhor todos os dias. Então é uma satisfação positiva, mas sempre curtindo o que foi conquistado. Muito legal, muito legal. E essa insatisfação hoje, qual é o seu sonho hoje? Hoje, Daiane dos Santos, hoje, qual é o seu sonho? Nossa, eu tenho muitos sonhos, assim. Acho que quanto gestora é ver o Brasileirinhos no Brasil todo, ver a gente conseguir quebrar esse místico que se criou, que a ginástica é só para um estado ou dois, mas para uma certa região, sudeste, que o norte, nordeste, principalmente a gente não pode ter a ginástica, que isso é uma utopia, é mentira isso, a gente pode ter sim esse esporte sendo difundido no Brasil todo. Então, se eu fosse falar, o que eu mais desejo hoje é isso. Eu quero muito que outras pessoas tenham a oportunidade. E eu não falo só do Brasileirinhos, né? Eu falo oportunidade no geral, assim. Eu fico muito feliz, de coração mesmo, quando eu vejo que outras pessoas conseguiram trazer uma oportunidade para pessoas que não se tinha. No caso, vocês de novo, né? O rugby, você vê que o rugby está sendo feito em algumas regiões que não se tinha, né? Não dentro de São Paulo mesmo, né? Algumas regiões que a gente não imaginava que fosse ter essa oportunidade para essas crianças, para esses jovens, para a comunidade em volta ali. Então, se eu fosse falar, o que eu mais desejo hoje é que outras pessoas tenham essa oportunidade de ser tão feliz quanto eu fui dentro do esporte, né? Educacional, enfim, alto rendimento, que as pessoas possam ter o privilégio de ter o que a gente teve. Por isso a gente trabalha com isso hoje, até hoje, porque a gente foi muito feliz e a gente ainda está insatisfeito com isso, querendo mais para outras pessoas. E a gente quer devolver, né? Aqui a gente recebeu, a gente quer retribuir devolver. Um pouco do que a gente recebeu do esporte, né, para outras pessoas, que as outras pessoas possam ter essa satisfação de conviver no meio desse ambiente tão bom e agradável que faz a gente crescer de uma forma que nem a gente sabe, que nem a gente imaginava que a gente poderia. Exatamente. E para finalizar, se você tiver aí, sabe que eu quero muito falar com as mulheres, eu busco muito falar com as mulheres, porque eu sou fã de mulheres, tenho lindas, fantásticas mulheres na minha família, muitas amigas, e vejo que falta um olhar mais carinhoso para as mulheres, que são, mais do que tudo, não desmerecendo os homens, sim, claro, mas claro. As mulheres, assim, elas têm um carinho, uma conexão, uma sensibilidade que eu invejo, para ser muito sincero. Mas se você puder mandar um recado, alguma coisa que tiver no seu coração aí para quem tá, para as nossas fãs e para os nossos fãs. Sim. Bom, então eu quero dizer para vocês, mulheres, né? Não só para as mulheres, para todas as pessoas que estão assistindo, que acreditem, né? Se valorizem, acreditem no que vocês almejam, onde vocês realmente querem chegar. Só quem pode limitar vocês é Deus, né? E vocês mesmos. Às vezes a gente se auto-sabota.
A gente quer, por exemplo, fazer uma faculdade. Ah, não, mas eu não consigo. Ah, não, mas eu não posso. Ah, eu tenho filhos. Gente, dá para organizar tudo. Às vezes não naquele momento, mas em algum momento você pode sim ter isso, né? Depende da sua vontade, depende do seu empenho para que isso realmente aconteça, né? E obstáculos sempre vão ter. Pessoas que torcem contra ou não a favor, eu vou dizer, né? Porque eu acho que às vezes a gente olhar para essas pessoas nos motivam a gente ir além ainda, né? Disso. Pelo menos para mim sempre motiva isso. Então, acho que acreditar e seguir o nosso desejo, o desejo do nosso coração, estarem satisfeitos, a gente falou muito sobre isso agora, né? Estarem satisfeitos aonde a gente está hoje faz com que a gente cresça. E só quem pode nos parar somos nós. Nós e Deus. Primeiro Deus, depois a gente, né? Então, que a gente possa seguir em frente, seguir os nossos sonhos, enfrentar os nossos medos e perseverar no final. É isso. E Daiane, para quem quer se conectar com você aí, conhecer um pouquinho mais ou acompanhar o que você está fazendo, se quiser dar e-mail, mídias sociais, quem quiser apoiar e patrocinar Brasileirinhos. Por favor, né? Patrocinem os projetos sociais, não só o Brasileirinhos. Né? Passa seus contatos aí. Então, eu tenho celular, né, gente? Que é 011 94664 1010. Tem o nosso e-mail também, que é escritório@daianedosantos.com. Não tem BR, tá, gente? Só .com mesmo. E há pouco tempo, eu tenho Instagram. Faz menos de um ano que eu tenho. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa muito ligada nessas questões de mídia, né? De rede social, assim. Mas eu tô aprendendo. Tô melhorando devagarinho, né? É o que você falou. Vou olhar um tempo atrás e falar, meu Deus, não acredito que eu postei isso desse jeito. Mas tá melhorando. E eu acho que o Instagram é uma ferramenta muito poderosa hoje, né? Da gente divulgar o que a gente está fazendo, mostrar também os nossos projetos futuros e também captar pessoas que apreciam e querem colaborar, patrocinar, né, ali, porque não adianta a gente ter só boas ideias, a gente precisa de pessoas que acreditem nessas ideias. Já vou aproveitar para agradecer todos os nossos patrocinadores do Brasileirinhos e de todos, já agradeço também a todo mundo que acredita, que apoia e patrocina projetos sociais, que eu acho que tem transformado a vida de muitas pessoas, tem oportunizado grandes transformações para o Brasil. Seu Instagram é @DaianeDosSantos _GS _. Conecta com a Daiane, que ela é inspiradora, uma oportunidade maravilhosa que eu tenho de estar ao lado dessa linda pessoa, mais do que uma campeã mundial, uma pessoa maravilhosa que não tem a menor vergonha de mostrar as dificuldades que ela já passou, todas as sensações, todas as emoções, sendo elas do sucesso, né, dos títulos, mas também das dificuldades que passou, e acho que é exatamente isso que eu quero levar para você. Então eu agradeço muito a Daiane por ter conversado aqui com a gente, agradeço muito para quem está aí assistindo a gente, ouvindo o podcast. Daiane, muito obrigado por participar aqui da Jornada da Vitória, compartilhar e abrir o seu coração. A gente falou muito nisso, de amor, de coração. Muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço de poder dividir um pouco, né, do que eu recebi do esporte, do que eu tenho recebido da minha vida para outras pessoas. Tomara que o que a gente conversou aqui com esse papo foi muito gostoso, gente, que outras pessoas se inspirem, né, no que a gente conversou, se identifiquem e também, se de alguma forma puder ajudar na vida delas a alcançar, né, ou até abrir esse campo de visão delas, eu vou ficar muito feliz. Então, obrigada você pelo espaço. Eu agradeço no meu nome, no nome do Brasileirinhos. Também, obrigada. Sucesso, né? Sucesso para todos nós. E eu quero agradecer também aos nossos parceiros. Esse programa foi gravado aqui nos estúdios do InovaBra Habitat. E a você por fazer parte dessa jornada. É muito bom receber seu comentário, ver que você está compartilhando as nossas entrevistas. É show saber que está fazendo sentido para a sua vida. Você já sabe que eu colaboro com grandes pessoas como a Daiane para juntos te inspirar. E tenho certeza que você conhece outras pessoas que precisam ouvir essas histórias. Mande para elas, compartilhe. E olha só, se você está assistindo até agora ou ouvindo até o final, eu tenho uma outra coisa para você. No meu Instagram, eu sorteio várias coisas muito bacanas,
como participar aqui no estúdio com a gente de uma gravação, assistindo às nossas gravações de um episódio, por exemplo, ou uma ligação de mentoria comigo e com os meus convidados. Aliás, Daiane, topa participar de uma ligação e um papo como o de nossas fãs? Pode contar comigo, estamos aí. Olha só a oportunidade. A cada semana uma pessoa é sorteada. Presta atenção, para participar é só acompanhar o meu Instagram. Eu posto por lá todas as instruções, fica ligado. Se conecta comigo pelo Instagram, se inscreve aqui no canal no YouTube se ainda não se inscreveu. Claro, clica no sininho para receber as notificações ou acompanha os meus podcasts na sua plataforma favorita. Esse programa é para você, é para te inspirar. Que Deus abençoe a sua jornada à vitória.